Com quantos anos você descobriu que a data de nascimento do seu filho, é o salmo da sua vida? Há momentos em que Deus fala tão alto que nem precisa levantar a voz. Ele simplesmente sussurra através de detalhes que sempre estiveram diante de nós, mas que só enxergamos quando o coração desperta. E um desses detalhes tão simples e tão divino é justamente a data de nascimento do seu filho, Muitas pessoas passam anos acreditando que Deus só fala através de experiências grandiosas, milagres extraordinários, visões intensas. Mas a verdade é que o Espírito Santo também se move no cotidiano, nas pequenas coisas, nos gestos comuns, nos instantes silenciosos da vida. Jesus já nos lembrou: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Lucas 12:7. Se ele conhece cada fio, como não falaria também através de dias, datas, tempos e ciclos? É nesse momento que o coração desperta. De repente você olha para aquela data que parecia apenas um registro no documento de nascimento e algo brilha diferente. Uma curiosidade surge. Uma intuição suave toca a alma. Um pensamento sussurra: e se Deus estiver tentando me mostrar algo aqui? Esse é o instante do despertar espiritual, quando o comum deixa de ser comum e se torna um convite. Quando você percebe que Deus nunca quis que você vivesse no automático. Quando entende que o céu está sempre tentando comunicar algo e que você só precisava desacelerar para ouvir. A revelação começa assim. Você descobre que o dia em que seu filho nasceu aponta para um salmo específico e que esse salmo, de alguma forma, traduz exatamente o que você viveu, sente ou precisou ouvir. É quase como se Deus estivesse dizendo: eu estava lá, eu marquei este dia, eu selei este significado. E então, tudo muda. A forma de olhar para a vida se transforma. Os dias parecem mais intencionais. As coincidências deixam de existir. A alma compreende de maneira profunda e silenciosa que nada é por acaso quando Deus quer falar. Esse despertar não é um choque, não é uma explosão espiritual, é uma iluminação suave que acende dentro da alma uma certeza tranquila. Deus sempre falou. Você é que finalmente começou a ouvir. E a partir desse ponto, você nunca mais olha para a data de nascimento do seu filho da mesma forma. Nunca mais enxerga seus dias como simples. Nunca mais duvida que a presença de Deus é real, constante e cuidadosa. Esse é o início da jornada. É o primeiro passo para entender que, quando o céu quer se comunicar, ele pode usar até o calendário. E que, com o Espírito Santo, até os menores detalhes carregam mensagens que mudam destinos. Porque quando Deus quer falar, qualquer detalhe vira profecia, qualquer dia vira lembrança divina, e qualquer sinal vira direção para a alma. Nada é por acaso quando Deus quer falar. Depois do despertar, aquele momento em que você percebe que Deus fala através dos detalhes, algo ainda mais profundo acontece: a descoberta. É quando você finalmente se permite investigar aquela intuição que o Espírito Santo acendeu lá dentro, no silêncio da alma. E então, quase como quem abre uma porta antiga que sempre esteve ali, você vai até o salmo correspondente à data de nascimento do seu filho. E algo inacreditável acontece. Aquela data que por anos foi apenas um número, ganha voz, ganha cor, ganha propósito, se transforma em uma palavra viva, pulsante, direcionada, como se tivesse sido escrita para você. É nesse instante que a fé ressurge de um jeito inesperado. A curiosidade espiritual desperta como uma chama, e você sente algo que não consegue explicar. Como pode esse salmo falar exatamente com o meu momento de vida? Você lê o texto devagar, se emociona com a precisão, sente o coração esquentar, como se Deus estivesse sentado ao seu lado dizendo: eu sabia que você chegaria até aqui. O que antes parecia coincidência se torna revelação. O que antes era acaso agora parece alinhamento divino. É como se cada palavra tivesse sido posicionada no tempo e na história para esse encontro. O seu encontro. E aí, você se lembra do que a Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105.
De repente, aquela data simples, dia 12, 18, 23, 28, se torna exatamente isso, uma lâmpada, uma direção, uma resposta que estava escondida, esperando o momento certo de ser revelada. Muitas pessoas descrevem essa experiência como arrepio, paz, um abraço de Deus, choro sem entender. Não é emoção vazia, é reconhecimento espiritual. É a alma percebendo que foi alcançada por algo maior que ela mesma. E talvez a maior surpresa não seja o salmo em si, mas o fato de que ele se encaixa de forma tão perfeita no seu agora. Às vezes fala sobre proteção, justamente quando você tem se sentido vulnerável. Às vezes fala sobre descanso, no exato momento em que a mente está cansada. Às vezes fala sobre confiança, quando o medo tem apertado mais forte. Às vezes fala sobre gratidão, quando o coração anda pesado demais. Como isso seria apenas coincidência? Como algo tão preciso poderia ser só um acaso? Quando você vive esse encontro, percebe que Deus realmente revela respostas escondidas em lugares que ninguém imagina. Ele não precisava usar números, datas, ciclos, mas escolheu usar. E escolheu porque conhece você. Conhece suas dúvidas, suas preocupações, suas vulnerabilidades, suas orações silenciosas durante a madrugada. A descoberta é esse momento sublime em que o céu e a terra parecem se tocar. É quando o significado se encaixa, quando a fé respira fundo, quando o coração entende: eu não tinha percebido antes, mas Deus sempre esteve me guiando. E agora, depois de descobrir isso, a jornada se aprofunda. Porque se uma simples data carrega uma mensagem escondida, imagine o que mais Deus está tentando revelar. A partir daqui, a fé não apenas desperta, ela se expande. Você passa a olhar para a vida com outro filtro e percebe que Deus não está distante. Ele está detalhando a sua história. Depois da descoberta, aquele momento em que o salmo correspondente ao nascimento do seu filho se revela como uma palavra viva, nasce naturalmente uma pergunta profunda. Por que isso faz tanto sentido? Por que isso toca tão fundo? E é aqui que entramos no significado. Não o significado superficial, racional, técnico, mas o significado espiritual, emocional e até psicológico que Deus, em sua sabedoria, planta dentro de nós. Quando você lê aquele salmo e percebe que ele se encaixa perfeitamente com sua vida, sua estação, suas lutas e até suas orações recentes, você não está apenas diante de um texto antigo. Você está diante de uma oração que atravessou séculos para chegar até o seu momento presente. Os salmos sempre foram isso: oração quando faltam palavras, consolo quando a alma está cansada, escudo emocional quando o medo tenta dominar, refúgio quando tudo ao redor desaba. Eles não foram escritos para serem apenas poesia. Foram escritos para serem embaixadores de cura. E quando Deus decide usar o salmo correspondente à data de nascimento do seu filho como mensagem pessoal, ele está, na verdade, entregando um versículo âncora. Esse versículo âncora é como uma marca espiritual. Algo que te puxa de volta quando você se perde. Algo que te lembra quem você é quando o mundo tenta distorcer sua identidade. Algo que sopra esperança quando o coração tenta desistir. E o mais impressionante é que você não escolhe o salmo, ele escolhe você. Ele estava lá, esperando o momento certo, esperando o seu despertar, esperando sua descoberta. E quando chega, não chega como coincidência, chega como confirmação. O salmo do nascimento se torna um lembrete constante da graça. Um lembrete de que Deus estava presente não apenas na gestação, no parto, no choro do primeiro dia, mas na data exata, no número exato, no tempo exato. É como se ele tivesse selado ali uma assinatura invisível. Eu estou aqui e estarei para sempre. E emocionalmente, isso tem um impacto gigante. Saber que existe uma palavra específica, alinhada com um dia que mudou sua vida, cria sentido, cria raiz, cria identidade espiritual. A mente encontra propósito, o coração encontra descanso, a alma encontra direção. Porque, quando as lutas chegam, e elas chegam,
O salmo do nascimento se torna um lembrete poderoso. Você não está sozinho. Essa palavra foi entregue a você antes mesmo de você perceber. E espiritualmente esse salmo se transforma em um escudo. Cada vez que a insegurança tenta te dominar, você volta ao texto. Cada vez que a mente tenta te sabotar, você relembra a promessa. Cada vez que o medo tenta te paralisar, você declara a verdade. Não é mágica, é memória espiritual. É a graça de Deus preservando você através da palavra. E é por isso que Deus usa o Salmo do Nascimento como mensagem pessoal. Porque Ele sabe quando você vai vacilar. Sabe quando você vai desanimar. Sabe quando as forças vão faltar. Sabe quais serão suas maiores dores e seus maiores milagres. Então, antes de tudo acontecer, Ele coloca uma palavra no seu caminho. Uma palavra que acompanha sua caminhada. Uma palavra que fortalece, que direciona, que sustenta. Quando Deus quer fortalecer você, Ele entrega uma palavra que acompanha sua caminhada. E depois que você entende o significado, você nunca mais vê esse salmo como apenas um texto. Ele se torna parte da sua história e parte da forma como Deus escolhe moldar o seu coração. Quando você entende o significado profundo do Salmo do Nascimento, algo inevitável acontece dentro de você. Aquele salmo deixa de ser apenas um texto revelador e passa a se tornar uma ferramenta espiritual. Uma bússola, uma centelha diária, uma forma concreta de conversar com Deus. E é exatamente nesse ponto que você percebe que não basta saber qual é o Salmo do Nascimento. É preciso usar essa palavra, transformar a descoberta em prática, trazer para o cotidiano aquilo que Deus te entregou como direção. A verdade é que Deus não revela algo só para emocionar. Ele revela para alinhar, para conduzir, para transformar. E quando você decide usar esse salmo nas suas orações, você está dizendo: Senhor, eu recebo a tua palavra, eu caminho por ela, eu oro com ela. A primeira prática é simples e poderosa: orar diariamente com esse salmo. Você lê uma parte, respira, sente. Deixa o Espírito Santo iluminar o significado para o dia que você está vivendo. E aos poucos, aquele versículo começa a moldar pensamentos, filtrar emoções e aquietar aquilo que estava inquieto. Depois disso, vem um passo ainda mais transformador: inserir esse versículo nas orações pelos seus filhos. Quando você ora pelo filho, usando o salmo correspondente ao nascimento dele, algo espiritual acontece. É como se você estivesse cobrindo a vida dele com a mesma palavra que Deus escolheu para marcar sua família. Você declara proteção, propósito, esperança, sabedoria, força, de acordo com aquilo que o próprio Senhor já revelou naquele texto. E nos dias difíceis, porque todos vivemos dias assim, o Salmo do Nascimento se torna fundamento. Quando a ansiedade aperta, quando o medo tenta entrar, quando as notícias abalam, quando a preocupação com o futuro pesa, você volta ao Salmo. Você segura aquela palavra com firmeza. Você ora dizendo: Senhor, eu creio. Foi essa palavra que o Senhor colocou na minha história. Eu descanso nela. É nesse movimento simples e profundo que o Espírito Santo age. Ele pega a palavra que você está declarando e transforma em paz, transforma em clareza, transforma em forças novas, transforma em alinhamento espiritual. Não é você tentando se acalmar sozinho. Não é você tentando ser forte. É o próprio Espírito Santo trazendo sentido, direcionamento e segurança. Porque existe uma promessa: clame a mim e eu te responderei. Jeremias 33:3. E quando você clama usando uma palavra que o próprio Deus te entregou, a resposta se torna ainda mais evidente. Com o tempo, você percebe que o Salmo do Nascimento se torna a bússola espiritual da sua família. É a palavra que guia decisões. É a palavra que fortalece vínculos. É a palavra que mantém o coração firme. É a palavra que acende a fé nos dias de escuridão. E nada disso acontece de forma forçada. Acontece naturalmente, como um rio que encontra seu caminho, como uma luz que se acende dentro de você e ilumina cada detalhe da sua casa. Porque quando você ora com propósito, a fé se torna mais profunda.
Quando você ora com direção, a alma se torna mais estável. Quando você ora com base na palavra, o coração se alinha ao céu. É assim que a revelação se transforma em rotina. É assim que a rotina se transforma em fé prática. É assim que a fé prática transforma a sua família. Você sai da teoria e entra na experiência. Sai do significado e entra na vivência. Sai da descoberta e entra no relacionamento. E tudo isso nasce de uma simples verdade. O Salmo do Nascimento se torna a bússola espiritual da sua família. Quando você começa a usar o Salmo do Nascimento como bússola espiritual, algo ainda mais profundo acontece. A palavra deixa de ser apenas orientação diária e passa a se tornar refúgio nos dias de tempestade. É nesse ponto que a fé deixa de ser abstrata e passa a ser real, palpável, quase tocável. E muitas vezes é na dor que essa transformação se revela com maior força. Houve uma mãe que viveu exatamente isso. Durante muito tempo, ela orou pelo filho sem saber que havia uma palavra específica esperando por ela. O aniversário dele era no dia 17, um número tão comum, tão repetido ao longo da vida, mas que ela nunca havia associado a nada além de datas no calendário. Até o dia em que o filho enfrentou um momento delicado, um daqueles períodos em que a alma pesa e o futuro parece nublado. E foi justamente ali, no meio da preocupação, que ela se lembrou do que havia ouvido sobre o Salmo do Nascimento. Ela abriu a Bíblia e encontrou o Salmo 17. E quando leu, sentiu como se Deus estivesse falando diretamente ao coração dela. O Senhor é rocha. O Senhor é defesa. O Senhor é refúgio. Aquele salmo que ela nunca tinha lido com atenção se tornou resposta, se tornou âncora, se tornou abraço espiritual. E é assim que Deus trabalha. Quando o coração está fragilizado, Ele usa sua palavra como cura. A leitura daquele versículo mudou o ambiente emocional daquela mãe, mudou a forma como ela via a situação, mudou o medo em força, o desespero em confiança, a ansiedade em fé, porque o poder da palavra ganha vida quando ela encontra um coração quebrado. Não é apenas uma frase bonita, não é apenas um texto antigo, é Deus falando no exato momento em que você sente que não vai conseguir. E quando essa mãe voltou a orar usando o Salmo 17, algo novo começou a brotar nela. Ela percebeu que a fé que carregava há anos estava sendo ativada de um jeito completamente diferente. A oração deixou de ser pedido e se transformou em declaração. Não era mais Senhor, ajuda meu filho, era Senhor, Tu és refúgio para ele. Senhor, Tu és defesa para ele. Senhor, Tu és rocha que sustenta. A fé se tornou concreta. Ela não estava apenas repetindo palavras. Estava se apoiando nelas. Estava encontrando paz dentro delas. Estava experimentando o que significa confiar não na circunstância, mas no caráter de Deus. E essa experiência não é única, não é exclusiva. É o que acontece quando uma pessoa descobre qual é o Salmo do Nascimento e permite que a palavra se torne ferramenta de sobrevivência espiritual. Porque quando a dor chega, e ela chega para todos, a mente tenta correr para o pior cenário. O coração tenta se desesperar, mas a palavra interrompe esse ciclo. Ela se torna a voz que diz: eu estou aqui, eu te sustento, eu te protejo, eu cuido de você e dos seus. É nesses momentos que você percebe que Deus nunca está distante. Ele não é silêncio indiferente. Ele é presença, Ele é cuidado, Ele é resposta. E é por isso que o Salmo do Nascimento se torna tão poderoso. Porque ele não aparece apenas para inspirar. Ele aparece para amparar. Ele aparece quando o coração mais precisa. Ele aparece como prova de que Deus viu, Deus sabe e Deus chega na hora certa. É assim que a fé se torna viva. É assim que a dor se transforma em encontro. É assim que a palavra certa chega no dia em que o coração mais precisa. Quando uma pessoa experimenta o que aquela mãe viveu, algo inevitável acontece dentro dela. A relação com a palavra muda, a forma de enxergar a família muda, a maneira de educar, amar e proteger também muda. Porque depois de ver Deus agir de maneira tão pessoal, é impossível continuar vivendo a fé apenas na teoria. Ela passa a ser prática.
ela passa a ser presença, ela passa a ser estilo de vida. E é nesse ponto que o Salmo do Nascimento se transforma em ferramenta espiritual diária. Ele deixa de ser apenas um versículo descoberto por acaso e passa a se tornar um pilar dentro de casa. Um pequeno altar silencioso que acompanha cada decisão, cada oração, cada conversa. A verdade é que o ambiente espiritual do lar muda quando alguém passa a orar com direção. Não é mais aquela oração solta, feita apenas quando tudo está difícil. Agora existe propósito, existe foco, existe palavra viva conduzindo a família. E essa mudança começa de forma simples. Começa quando você lê o Salmo do Nascimento com seus filhos antes de dormir. Quando você coloca aquele versículo na oração da noite. Quando você declara sobre a vida deles aquilo que Deus já disse na palavra. É assim que se forma um ambiente espiritual saudável. Não é com discursos longos, não é com imposições, é com constância, é com presença, é com verdade. E quando as crianças começam a ouvir o Salmo repetidas vezes, elas começam a guardar essas palavras no coração. Sem perceber, começam a entender que a fé não é uma ideia solta no ar. A fé é prática, é conversa, é proteção, é cuidado. O versículo de Provérbios ecoa nessa jornada. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22, 6. E ensinar não significa apenas falar. Ensinar é mostrar. Ensinar é viver. Ensinar é transformar o lar em um lugar onde a presença de Deus é sentida, não apenas citada. Quando o Salmo do Nascimento entra na rotina, a casa ganha outro clima. As tensões diminuem. A ansiedade encontra refúgio. As emoções ficam mais alinhadas. As conversas se tornam mais profundas. O lar deixa de ser apenas espaço físico e passa a ser abrigo espiritual. E isso influencia diretamente a forma de educar. Porque a fé começa a moldar as decisões. A paciência aumenta. A compreensão cresce. O amor se torna mais leve. A correção se torna mais sábia. A convivência se torna mais equilibrada. Além disso, o Salmo do Nascimento se torna a declaração de fé constante sobre a família. É como se cada repetição do versículo dissesse ao mundo espiritual: esta casa tem dono. Esta família tem propósito. Estas crianças estão sob promessa. E com o tempo, você percebe que a proteção de Deus se manifesta não apenas como livramento em momentos de perigo, mas como direção diária. A proteção passa a ser paz. A proteção passa a ser sabedoria. A proteção passa a ser discernimento. A proteção passa a ser presença. Criar rituais simples de oração noturna fortalece isso. Não precisa ser longo. Não precisa ser elaborado. Uma oração sincera, com o versículo lido em voz calma, já é suficiente para que o Espírito Santo envolva o ambiente. E, pouco a pouco, a família inteira começa a perceber essa transformação. É uma mudança silenciosa, mas profunda. É uma mudança que começa na dor, se fortalece na palavra e frutifica no dia a dia. Porque a fé não se ensina só com palavras. A fé se ensina com experiências vivas, com histórias reais, com momentos simples que se tornam eternos, com a certeza de que Deus está presente em cada detalhe. E é essa presença que prepara o coração para o próximo passo dessa jornada espiritual, onde o agir do Espírito Santo se torna ainda mais visível na vida da família. Quando a fé se torna um hábito vivo dentro do lar, como vimos no tópico anterior, por meio da educação espiritual, dos rituais simples e da presença constante da palavra, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo encontra um ambiente fértil para falar. E é justamente nesse ponto que o Salmo do Nascimento deixa de ser apenas um texto lido e se torna uma voz que alcança lugares que nenhuma palavra humana consegue tocar. Ele age silenciosamente, mas com precisão divina. Muitas vezes, quando ninguém ao nosso redor compreende o peso que carregamos, o Espírito Santo usa justamente esse salmo para sussurrar aquilo que a alma já não consegue expressar. É como se ele pegasse cada verso e o transformasse em bálsamo, entendimento e direção. O que antes era apenas leitura se torna revelação.
O que antes era rotina agora vira resposta. Essa experiência é comum para quem decidiu transformar o Salmo do Nascimento em parte da vida familiar. Em noites de insegurança, ele relembra as promessas. Em dias de medo, destaca palavras como refúgio, força e socorro. Nos momentos de dúvida, ele traz clareza, mostrando que Deus nunca esteve ausente. O Espírito Santo faz exatamente o que Jesus disse que ele faria: ensinar, lembrar, consolar, traduzir. Ele traduz a dor em propósito, a inquietação em direção, a fragilidade em esperança. E isso acontece especialmente quando os pais, a partir da prática do tópico anterior, introduzem a palavra como um alicerce real dentro de casa. A criança cresce entendendo que existe um Deus que a acompanha. Os pais descobrem que não carregam o fardo sozinhos. A família inteira passa a interpretar a vida não apenas por fatos, mas por fé. E é nessa atmosfera que o Espírito Santo age com mais profundidade. Ele pega o Salmo do Nascimento, aquele que parecia tão simples, e o transforma na resposta que o coração não sabia pedir. Porque o Espírito Santo não fala ao ouvido. Ele fala ao espírito, ele fala ao ponto da alma, onde só Deus tem acesso. Ele fala através da palavra porque a palavra é viva. E quando a família se aprofunda em fé, amor e prática, como vimos no processo até aqui, o Salmo do Nascimento se torna uma ponte entre a dor humana e o cuidado divino. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Jeremias 29:11. O Espírito Santo traduz a dor em propósito e a palavra em cura. Depois de compreender como o Espírito Santo fala ao coração através do Salmo do Nascimento, especialmente nos momentos de dor e vulnerabilidade, surge uma consequência natural dessa relação contínua com a palavra. Ela começa a atuar como proteção espiritual. Não apenas consolo, não apenas direção, mas escudo vivo, presente e ativo no cotidiano da família. Isso acontece porque muitos salmos não são apenas orações, são declarações de proteção, verdadeiros muros espirituais que guardam, fortalecem e cercam o lar. Eles carregam promessas que atravessam gerações, verdades que resistem ao tempo e que, quando pronunciadas com fé, criam um ambiente onde o medo perde força e a paz cresce como um jardim bem cuidado. E o Salmo do Nascimento, por estar ligado ao filho, ao vínculo familiar e à história pessoal, se torna ainda mais poderoso nessa dimensão. Enquanto no tópico anterior o Espírito Santo falava ao coração, agora vemos que ele também age ao redor, criando uma atmosfera de segurança. A família começa a perceber que a leitura constante daquele salmo traz uma calma que não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. A paz deixa de ser apenas um sentimento passageiro e se torna um ambiente, um clima espiritual que envolve a casa inteira. É como se Deus colocasse sua sombra protetora sobre cada cômodo, sobre cada entrada, sobre cada noite de descanso. E essa proteção não é mística, é relacional. Ela nasce da constância. Quando os pais declaram o salmo diariamente, quando o repetem em momentos de incerteza, quando o transformam em oração antes de dormir ou antes de sair de casa, eles estão construindo algo invisível, mas real, uma muralha feita de fé, uma muralha que o medo respeita, uma muralha que a angústia não ultrapassa, uma muralha que o próprio Deus sustenta. Com o tempo, essa prática cria percepções profundas. Portas que antes pareciam abertas para a ansiedade começam a se fechar. Pensamentos de insegurança perdem espaço. Situações que antes abalavam com facilidade agora encontram um coração ancorado. E, acima de tudo, a família passa a experimentar aquele tipo de proteção que não se explica racionalmente, mas que se sente. Aquele alívio suave de perceber que tudo está sendo guardado por alguém maior. É nesse ponto que o Salmo do Nascimento deixa de ser apenas palavra falada e se torna presença sentida. Deus guarda, Deus cerca, Deus protege. E a família inteira se percebe debaixo de uma sombra que não se desfaz e não se afasta, porque vem do próprio Senhor, aquele que vigia dia e noite. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmo 121:5.
A palavra guardada no coração protege a casa inteira. Depois de experimentar a proteção divina que o Salmo do Nascimento traz, aquela sombra suave que guarda a família e silencia medos, algo começa a florescer espontaneamente dentro do coração. Gratidão. Uma gratidão que não surge apenas quando tudo dá certo, mas que nasce do reconhecimento profundo de que Deus sempre esteve ali, guiando, cuidando, sustentando, mesmo quando ninguém percebia. O salmo que antes era apenas descoberta e depois se tornou bússola, conforto, direção e proteção, agora se transforma em memorial. Uma lembrança viva de que Deus enxergou cada detalhe antes de você enxergar. Que Ele já tinha deixado uma palavra reservada para o dia em que seu filho nasceu, como se dissesse: eu estava aqui, eu já sabia, eu preparei tudo. E essa percepção muda completamente a forma como o coração enxerga a própria história. A gratidão que esse salmo desperta não é superficial. Ela nasce da compreensão de que Deus cuidou da gestação, do parto, da infância, dos desafios, da caminhada da família e marcou tudo isso com uma palavra específica, colocada justamente no número do dia em que seu filho veio ao mundo. Nada disso parece coincidência quando o coração desperta espiritualmente. Pelo contrário, torna-se prova de um amor teimoso, fiel, insistente. E quando essa ficha cai, o ambiente espiritual muda. A casa que já estava protegida passa a ser também uma casa agradecida, onde a gratidão abre portas invisíveis. Porque o coração que agradece não vive apenas esperando milagres. Ele reconhece os milagres que já aconteceram. Ele vê o cuidado de Deus nas pequenas coisas, nas respostas inesperadas, nos livramentos silenciosos. A gratidão faz o olhar se tornar mais sensível, mais suave, mais consciente de que o céu está sempre mais perto do que parece. Esse salmo também se torna um gesto de honra. A cada vez que ele é lido, o coração relembra: meu filho é presente de Deus, minha família é presente de Deus. Nossa história tem propósito, e a gratidão cresce como uma chama que não apaga, uma chama que guia, ilumina e aquece até nos dias mais frios. Além disso, a gratidão abre espaço para o mover do Espírito Santo. Onde há murmuração, ele não permanece, mas onde há gratidão, ele habita. É como se cada palavra do Salmo fosse um lembrete suave de que Deus tem sido bom, mesmo nos dias difíceis. Como diz a Escritura, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 136, 1. E assim, o Salmo do Nascimento deixa de ser apenas uma revelação bonita e passa a ser uma prova constante de que Deus cuida de cada detalhe. Ele acompanha a família, reforça a fé, aquece a alma e abre espaço para uma gratidão que transforma ambientes, conversas e decisões. Afinal, gratidão não muda apenas a forma de olhar para Deus, muda a forma de olhar para a vida. O coração que agradece reconhece os milagres que já recebeu. Depois de caminhar por essa jornada, do despertar, da descoberta, do significado, da prática, da transformação, da proteção e da gratidão, chegamos ao ponto em que tudo se encaixa. O Salmo do Nascimento deixa de ser apenas uma curiosidade espiritual e se torna uma revelação íntima. Deus sempre escreveu a história da sua família com detalhes que você só agora começou a enxergar. É aqui que o coração entende algo profundo. Se Deus permitiu que seu filho nascesse exatamente naquela data, Ele também permitiu que um salmo carregasse o mesmo número, não para ser ignorado, mas para fortalecer sua alma, renovar sua fé e lembrar que a presença dele nunca se afastou. Essa conexão não é coincidência, é cuidado, é intenção. É propósito divino alinhado com cada respiração da sua história. O Salmo do Nascimento se torna, nesse ponto final da reflexão, uma espécie de assinatura espiritual. Um lembrete de que Deus não fala apenas no extraordinário. Ele fala também no calendário, nos detalhes, nos dias que pareciam comuns. E quando o coração percebe isso, algo muda por dentro. Você passa a olhar sua família com mais reverência, sua vida com mais propósito, sua fé com mais profundidade.
Toda essa jornada conduz a um convite: assumir esse salmo como promessa de vida, como palavra que acompanha seus passos, como farol que ilumina dias de alegria e dias de tempestade. É a palavra que Deus separou não só para o nascimento do seu filho, mas também para o renascimento da sua fé. E antes de encerrarmos, é importante lembrar: nada é por acaso, nem o dia, nem o número, nem esse vídeo, nem o fato de você ter chegado até aqui. Tudo isso faz parte de um cuidado que só quem ama com perfeição é capaz de oferecer. Agora, entregue o coração, porque a oração que vem a seguir não é apenas palavras, é ponte entre você e o céu. Senhor, obrigado por falar conosco através da Tua palavra. Obrigado porque cada detalhe da nossa vida carrega um propósito e cada filho é uma promessa viva. Eu te peço agora, confirma no coração dessa pessoa o salmo que o Senhor separou para ela. Que essa palavra seja escudo nos dias difíceis, paz nos dias de ansiedade, luz nos dias de dúvida e força nos dias de espera. Derrama sobre essa família a Tua proteção, o Teu cuidado e o Teu amor. E que o Espírito Santo revele dia após dia o propósito que nasceu junto com cada filho. Amém. E assim, com a certeza que transforma vidas, quando Deus quer falar, até uma data se transforma em resposta.